se mantendo na terceira colocação do ranking nacional de competitividade. O estado também possui 2 cidades entre as 10 melhores colocadas. O levantamento, que foi divulgado pelo Centro Brasileiro de Liderança Pública em parceria com as Tendências Consultoria, coloca que, assim como no último estudo, o Paraná aparece novamente na terceira posição desse ranking de competitividade dos estados. São Paulo é o estado que está na primeira posição, na sequência Santa Catarina no segundo lugar. A lista já é elaborada há 13 anos. Na edição de 2024, analisou 99 indicadores que são distribuídos em 10 pilares temáticos. Entre eles, infraestrutura, sustentabilidade social, segurança pública. Também entram nesse ranking educação, solidez fiscal, eficiência da máquina pública, capital humano, inovação, potencial de mercado e sustentabilidade ambiental. O Paraná ficou em primeiro lugar no quesito sustentabilidade ambiental. Na sequência, na eficiência da máquina pública, o estado também aparece na 4ª colocação dos itens de capital humano, inovação e infraestrutura. O secretário estadual de Infraestrutura e Logística aqui do Paraná, o Sandro Alex, falou sobre os investimentos que o estado tem feito neste segmento. O Paraná fez um planejamento com a infraestrutura e à medida que nós estamos executando esse planejamento, o Paraná passa a colher os primeiros resultados e vai galgar mais degraus, porque nós estamos em evolução, seja nos investimentos dos aeroportos, com as concessões e ampliações, seja com as concessões rodoviárias, com investimentos bilionários no maior programa do país, seja com o porto, que se prepara para uma movimentação ainda maior, e debruçados em projetos de ferrovia. O desempenho do estado, entretanto, não foi tão positivo em outros pilares aí desses indicadores. Olha, o Paraná aparece em 10º lugar no quesito segurança pública, em 11º no item potencial de mercado. Além das informações sobre os estados, o estudo divulgado ontem também elaborou um ranking de competitividade das cidades aqui do Brasil. Curitiba é o município do Paraná que está mais bem colocado nessa lista nacional. Nós aparecemos aqui, a capital paranaense, na 7ª posição. Além de Curitiba, Maringá também tem uma boa colocação no 9º lugar. Os outros municípios que compõem o top 10 desse ranking são Florianópolis, São Paulo, Vitória, Porto Alegre, Barueri, São Caetano do Sul, Campinas e São Sebastião. Pedroso. A importância desse resultado, dessa avaliação, desses pilares que o Centro de Liderança Pública faz, é o seguinte: ele demonstra aquilo que nós, como paranaenses, quem visita o Paraná, já consegue perceber. Nós somos muito eficientes e estamos cada vez melhores na competitividade. E isso é feito com vários esforços. Esforços na infraestrutura, esforços na educação, esforços na saúde, esforço muito grande na sustentabilidade ambiental, Bia, que inclusive é um dos pilares onde o Paraná lidera. Agora ele também serve como um radar, ele deve servir como alerta, inclusive, para os nossos governantes. Por que eu falo isso? Porque quando eles fazem essa radiografia, eles vão no detalhe de cada uma das ações, eles demonstram o seguinte: olha, aonde que o Estado está falhando, aonde pode ir melhor. Você trouxe aqui, quando você apresentou a matéria, a questão da segurança pública. E, de fato, é uma vergonha que o Paraná apareça nas avaliações aqui do ranking em 11º colocado. Ou seja, nós precisamos sim melhorar alguns aspectos. Daí, quando você olha no detalhe, tem inclusive, nós vamos bem, por exemplo, na elucidação de casos, mas nós temos um problema com relação à vítima, né, as mulheres sendo vitimadas. Então tem que ficar atento a esse elemento. Quando a gente trouxe ali a questão do mercado de trabalho, que também, segurança pública 10º lugar e potencial do mercado de trabalho, é algo que os empresários já sentem. Porque o que é esse dado? É justamente a questão da mão de obra que está nos puxando para baixo, ou seja, eles buscam trabalhadores e não têm encontrado. Então a gente precisa encontrar maneiras de atrair mais as pessoas para que elas se engajem e queiram retornar ao mercado de trabalho, algumas, ou qualificar parte da mão de obra para que elas consigam atender ali uma demanda mais qualificada. Mas, no geral, essa é uma ótima notícia para o estado do Paraná, porque em outras áreas nós lideramos. Você trouxe a questão, né, da gestão pública, nós estamos em 2º lugar. Enfim, mais do que celebrar, e devemos celebrar, nós temos que tomar esses dados, Bia, como indicadores do que podemos melhorar. Por exemplo, na educação, vamos muito bem nos índices de avaliação, mas, por exemplo, a frequência escolar precisa ali ter um ajuste, precisa melhorar. Enfim, o Paraná está indo bem, nós conseguimos manter essa posição de 3º colocado no Brasil de maneira geral,
e a gente precisa que esses indicadores se mantenham. E nos municípios, você falou ali, nós temos 2 entre os 10, mas nós também temos apenas esses mesmos 2 entre os 25. Outros municípios paranaenses precisam dar uma olhada e aperfeiçoar seus instrumentos de gestão e governança para que justamente a gente consiga ali seguir muito competitivos ali para frente. Mas é uma boa notícia, o Paraná segue crescendo, dando grande exemplo para o Brasil, região sul se destacando nos municípios e nos estados. Enfim, talvez a turma de Brasília e de outros estados poderiam aprender com a gente aqui do sul para baixo, que as coisas dariam mais certo. É interessante, né, Pedroso? Porque a gente citou ali itens como educação, saúde, segurança pública, que não são itens que no senso comum geralmente são atribuídos à competitividade, mas que fazem parte de um bem-estar social e de um desenvolvimento econômico para o estado. E é importante, de fato, olhar para os municípios. O Paraná vai bem, só que nós temos apenas 2 cidades entre 399 que tiveram alguma colocação aí mais positiva entre as 25 melhores desse ranking. Então é importante lembrar que a vida acontece dentro das cidades. O desenvolvimento ele é regional para fortalecer o macro todo. Por isso é interessante dar uma olhada também para esse espaço e reforçar o que o Pedroso disse. Temos motivos para comemorar, né, Pedroso? Mas sempre ter ali no nosso radar as ambições de melhorar e, quem sabe, conquistar uma posição aí acima nesse ranking para o próximo ano. Santa Catarina, que é o nosso vizinho aqui, já está há algum tempo também no 2º lugar. Santa Catarina vai bem, e os municípios de Santa Catarina vão bem. Quando você olha ali os 25 municípios que receberam boas avaliações, Santa Catarina dispara como um dos estados que concentram esse tipo de coisa. E, Bia, vale a pena, quando a gente trata de economia, deixar muito claro para as pessoas isso, né? Todos os elementos, a economia não é só dinheiro, a economia envolve sim esses fatores ambientais, até porque você consegue atrair as pessoas, né? Quem não quer viver numa cidade agradável? Então, até para os empresários conseguir atrair mão de obra mais qualificada, esses outros elementos são fundamentais e a gente tem que cuidar deles. Então, para aquela turma que acha que a economia é só esses números, não, a economia é gente no final das contas. E justamente Maringá e Curitiba, né, Pedroso, que são as cidades do Paraná que sempre se destacam nos rankings e também nas avaliações sobre melhores lugares para se viver do estado.